Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Ele é lindo, poderoso, maravilhoso, capaz de mudar toda e qualquer circunstância. E nós vamos declarar sobre isso. Aleluia, Jesus.
Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 27 de abril. O mês acabou praticamente. Espero que você tenha se deleitado com esta música interpretada por este coral Sementes, este grupo de jovens que realmente louvam a Deus com unção, com graça. E que mensagem maravilhosa essa que nós ouvimos no iniciozinho do nosso programa. Estamos mais uma vez reunidos nesta sexta-feira, hoje 27 de abril, hoje é dia da empregada doméstica. Sim, hoje tem o dia também celebrado por todas as empregadas domésticas. Também nós queremos aqui parabenizar as donas de casa, que embora não sejam empregadas domésticas, elas estão trabalhando e amanhecem e anoitecem o dia preparando a refeição, arrumando a casa. Deus as abençoe. Hoje estaremos trazendo uma outra palavra muito importante que Deus nos deu sobre a doutrina da justificação. A palavra de Deus nos diz que nós somos justificados. Paulo escrevendo a carta aos Romanos nos diz que justificados, pois, mediante a fé, capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia também nos diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a gente hoje precisa realmente de tomar posse desta doutrina que hoje está sendo muito trocada, muito... Tem deixado de ministrar, os púlpitos de muitas igrejas têm deixado de ministrar essa palavra sobre a justificação. O que é que a gente ouve hoje? É prosperidade, é a teologia da prosperidade, é o evangelho self-service, e as pessoas esquecem de doutrinas fundamentais como esta que ouviremos dentro de instantes. Queremos também agradecer aos nossos amigos, mais uma vez, que estão conosco todas as manhãs, desde o início deste mês. Para aquelas pessoas que não sabem, nós estamos agora fazendo parte da grade de programação da TV Maior, no outro horário. O nosso horário numa outra emissora era de 5 às 5h30, agora nós estamos de 5h30 às 6, agora nós temos de 6 às 6h30. Melhorou muito, algumas pessoas acharam maravilhosa esta hora, porque estão tomando café e nos assistindo todas as manhãs. Divulgue nossa programação, novo horário, as pessoas que você conhece, amigos, parentes, colegas de trabalho, para que eles também nos acompanhem todas as manhãs. É bom a gente amanhecer o dia alimentando o nosso coração, não apenas com o alimento físico, para você ter energia suficiente para trabalhar, mas alimentar também o seu coração com a palavra de Deus. Afinal, Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água da vida. E é bom você amanhecer o dia alimentado, fortalecido, recebendo essa vitamina do céu, que é a palavra de Deus. Nesse instante, gostaríamos de fazer uma oração. Estamos praticamente encerrando o mês e eu agradeço a Deus pela sua vida, você que está conosco. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores que têm nos ajudado, que têm nos mantido no ar. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta manhã, quando nós abrimos o nosso coração e os ouvidos da alma para recebermos a Tua palavra. Obrigado pelos nossos mantenedores, por aqueles que nos ajudam, pelas igrejas, por todos quantos participam conosco de toda a nossa programação, nossos telespectadores. Abençoe a todas as famílias que nos acompanham todos os dias. E fala o nosso coração mais uma vez através da Tua palavra, Senhor. Fala o nosso coração. É o que nós te pedimos mais uma vez, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Receba a palavra de Deus sobre o tema a doutrina da justificação. Leamos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só homem, de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem pode dizer amém? Todos tenham a vontade, podem sentar. Nós vamos dar um título a esta mensagem. Ultimamente eu tenho me preocupado muito com a questão doutrinária, porque o que estão pregando por aí tem muito mais de um evangelho self-service e de um evangelho de ofertas e de propostas vantajosas para que as pessoas tirem proveito, do que pregar-se o evangelho propriamente dito. Os nossos púlpitos hoje estão pregando um evangelho muito light, um evangelho muito, entre aspas, muito social, um evangelho que de evangelho mesmo não tem nada. Tem mais propaganda do que a essência do evangelho. E aí nós nos propomos a pregar a palavra como o evangelho realmente nos mostra como deve ser pregado. Daí nós temos um título, a mensagem de hoje: Valores da doutrina da justificação, baseada na carta de Paulo aos Romanos. Diga-se de passagem que esta carta é o resumo de todos os evangelhos. Paulo conseguiu fazer um resumo, uma síntese de todos os evangelhos, traduzindo de forma interpretativa todo o sacrifício, toda a obra de redenção que Jesus consumou na cruz do Calvário. Se você rasgasse todos os evangelhos da Bíblia, queimasse, desse fim e eles deixassem de existir, se só ficasse a carta de Paulo aos Romanos, dizem muitos teólogos, você teria o evangelho
em toda a sua essência. E Paulo, nos 4 primeiros capítulos da carta aos Romanos, ele fala sobre a doutrina da salvação. A partir do capítulo 5 e o capítulo 6, ele fala sobre a doutrina da justificação. E é por esta razão que logo no preâmbulo desses textos, desse capítulo que nós lemos, desses versículos que nós lemos, ele começa dizendo: que diremos, pois? Essa expressão de Paulo, que diremos, pois, é como se ele estivesse trazendo uma conclusão de tudo que ele comentou nos capítulos anteriores, que fala sobre a salvação. E aí surge uma pergunta: como, pastor, vamos falar sobre valores da doutrina da justificação, se a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, porque a própria Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos e carecem da glória de Deus? Como falar sobre justificação se a Bíblia diz que não há nenhum justo? Diga-se de passagem, realmente a Bíblia diz não há nenhum justo, nenhum sequer. E quando a Bíblia fala sobre justificação, não está falando de uma justificação que seja esforço de um sacrifício, de um esforço humanamente falando, que alguém faça para se tornar justo. Isso jamais será possível acontecer. Mas essa justificação que Paulo fala nos capítulos 5 e 6, ele está tratando da justificação a qual nos foi outorgada através do sacrifício de Jesus. É isso que nós vamos falar nesta noite. O apóstolo Paulo, portanto, foi o único dos apóstolos, fora do colégio apostólico dos 12 apóstolos, que nasceu fora de época, que tratou desse assunto com muita eficácia, com muita profundidade, com muita autoridade. Porque Paulo foi aquele apóstolo mais doutrinário, podemos assim dizer, que tratou da teologia. Alguns até afirmam que a teologia paulina, ou seja, do apóstolo São Paulo, que ele desceu a fundo realmente, ele foi pesquisar, ele foi realmente chegar à essência de tudo aquilo para o qual Jesus veio ao mundo. E aí, ele, a partir desse capítulo que eu li para vocês, ele nos mostra a garantia da justificação. Daí a expressão, sendo, pois, justificados. A partir daqui, Paulo mostra os resultados que nós alcançamos através da justificação, dos seus efeitos, dos resultados obtidos somente pela fé. Por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É simplesmente pela fé. E aí vamos ver nesta noite esses valores que estão aqui nesse capítulo 5 que eu li para vocês. O primeiro valor, eu vou ser muito sucinto em cada um deles. O primeiro valor é que nós recebemos, através da justificação de Jesus, paz com Deus. Digam comigo: paz com Deus. Digam mais uma vez, bem forte: paz com Deus. Mais forte: paz com Deus. Esse é um valor fantástico. Sabem por quê? Porque antes que nós conhecêssemos Jesus, nós não tínhamos paz. Não há paz no mundo sem Cristo. Para dizer que não há paz é que quando Jesus nasceu, os anjos proclamaram lá nos céus em Belém: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, ou a quem Deus quer bem. Não havia paz. Como o homem sem Jesus não tem paz. Você pode morar numa mansão, cercado de bens e com toda a mordomia, mas não ter paz no seu lar. Você que me assiste agora no programa Opção para a Vida,
É possível que eu esteja falando para algumas pessoas que não têm paz. O seu lar é um verdadeiro inferno. Não há paz na família, não há paz no trânsito, não há paz na sociedade, não há paz em canto nenhum. Paz só há quando o homem tem Jesus no seu interior. Por isso que Jesus, quantas vezes aqui esteve, ele sempre dizia: paz seja convosco. Quando esteve ao ressuscitar, quando esteve outras vezes, e todos quantos vieram a Jesus para receber cura ou libertação, ele sempre dizia: vai em paz. A justificação nos traz paz com Deus. Alguém disse que a justificação traz isenção da condenação, porque traz paz judicial e a esperança da glória futura. Quem disse isso foi Emery Bancroft. Ele foi quem disse isso, ele fez essa declaração: a justificação traz isenção da condenação, porque traz paz judicial e a esperança da glória futura. Essa paz com Deus é o primeiro grande valor que nós recebemos graças ao sacrifício que Jesus consumou na cruz do Calvário. Essa justificação trouxe paz ao homem pecador. Antes, repito, andávamos sem paz. Por isso que o nome de Jesus é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Paz que nós passamos a desfrutar com nós mesmos, com o nosso próximo e com Deus. Então esse é o primeiro grande valor. Louve a Deus porque você tem paz. É por isso que quando nós nos encontramos, ou quando nós cumprimentamos irmãos, nós saudamos a todos: paz do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Essa é a ceia do cristão. Você pode estar atribulado, você pode estar angustiado, você pode estar passando por tribulação, você pode estar passando por qualquer situação difícil, mas você tem paz interior. Alguém já disse que um certo artista foi convidado para desenhar numa tela, no ateliê, uma imagem que traduzisse paz. Então ele fez uma paisagem numa tela enorme de um abismo profundo e uma queda d'água enorme, profunda também, um barulho como aquele lá de Foz do Iguaçu. Quem já foi deve ter em mente assim a lembrança do barulho da queda d'água, né? E aí ele desenhou saindo de uma rocha próxima àquela queda d'água, saindo da rocha um galho de uma árvore bem próximo àquela queda d'água e o abismo. Ele imaginou e criou ali naquela gravura uma avezinha. Ela fez um ninho e estava lá naquele ninho dando comida aos seus filhotes. E aí deixou a imagem lá, e alguém disse: mas isso representa paz? Ele disse: sim, porque não obstante esse abismo, não obstante o barulho ensurdecedor, não obstante todo aquele precipício, esta ave escolheu aquele lugar seguro e tranquilo para edificar o seu ninho, e ela está ali tranquila, ao ponto de ter tido seus filhotes, e está ali, né, sentindo aquela tranquilidade. E aí aquele pintor disse: isso representa a paz. É que mesmo que você esteja passando por turbulências, mesmo que você esteja passando por tempestades na vida, mesmo que você esteja passando por alguma situação difícil, um deserto causticante, mas você vai ter paz. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Ele está conosco para nos dar paz. Paz com Deus. Que valor você poderia dar à paz? Estou lembrando agora que PC Farias, todo mundo conheceu a história daquele homem na vida pública, quando ele estava passando pelo momento mais difícil, teve que se exilar do país, foi encontrado de volta. A esposa daquele homem um dia deu uma entrevista
canal de televisão dizendo, chorando, angustiada, desesperada. Ela estava dizendo: eu daria tudo, eu preferia hoje morar debaixo de uma ponte e daria tudo para ter paz, porque eu não tenho paz. Eu acho que muita gente deve ter visto essa cena daquela senhora. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. John Marquardt, ele disse: a justificação é aquilo que Deus faz por nós, enquanto que a santificação é quase exclusivamente aquilo que Deus faz em nós. A justificação Deus faz por nós, e fez isso através do seu Filho Jesus Cristo, quando foi morto e crucificado. E aí, meus irmãos, nós precisamos de valorizar essa paz que o mundo não pode dar. E há muita gente que está deixando de receber esta paz de Jesus e está indo buscar essa paz nas coisas que o mundo oferece. O mundo não tem paz. Jesus disse: deixe-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, disse Jesus. Mas vamos ao segundo valor da doutrina da justificação. É que a justificação, ela nos dá acesso à graça. No versículo 2 deste capítulo, Paulo diz isso: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai fazer aqui um comentário em cima de todo esse capítulo. Acesso à graça de Deus. É o que a Bíblia diz: pela graça sois salvos. E o que é graça, pastor? Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos a graça de Deus. Nós estávamos irremediavelmente perdidos, condenados eternamente. Não havia chance, não havia escapatória, não havia oportunidade alguma. Foi a graça de Deus que nos alcançou. Por isso que nós cantamos um dos nossos hinos: foi graça, irmão, que eu cheguei aqui, que Jesus morreu por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Graça, favor imerecido. E essa graça, ela é para todos, não é para algumas pessoas. Aliás, Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Todos pecaram, todos estão destituídos e carecem da glória de Deus, da graça de Deus. É através da graça que nós podemos ser alcançados pela justificação. Se não fosse a graça de Deus, nós estávamos aniquilados. Por isso que você deve dizer: Senhor, eu agradeço, porque foi por tua graça e misericórdia, que são a causa de nós não termos sido consumidos ou aniquilados, que nós fomos alcançados. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos à terceiro valor da justificação. No versículo 3 e o versículo 4, Paulo continua dizendo, no verso 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E o verso 4: e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer que, baseados e mediante a esperança que nós devemos depositar em Cristo Jesus, que foi Ele que morreu, que foi Ele que derramou o seu sangue, que foi Ele que pagou o preço. Eu espero que você esteja conosco, com certeza, na próxima segunda-feira, se Deus quiser.